Você já passou por alguém na rua? Sentiu aquele pequeno aperto no coração e mesmo assim continuou andando? Talvez fosse alguém pedindo ajuda no semáforo. Talvez uma mensagem de um amigo dizendo: "Preciso conversar", e você respondeu: "Depois eu vejo isso". Talvez tenha sido seu próprio filho tentando chamar sua atenção enquanto você dizia: "Só um minuto". E esse minuto nunca chegava. A gente gosta de pensar que é uma boa pessoa. Não somos violentos. Não odiamos ninguém. Trabalhamos, pagamos contas. Talvez até vamos à igreja. Oramos antes de dormir. Tentamos viver direito. Mas e se o maior perigo para a nossa alma não for a maldade escancarada, e sim a indiferença silenciosa? Hoje eu quero conversar com você sobre uma história que Jesus contou no Evangelho de Lucas. A história do rico e de Lázaro. Não é o Lázaro que Jesus ressuscitou. É outro Lázaro. Um homem pobre, cheio de feridas, deitado à porta de uma casa. E essa história não é só sobre dinheiro. Não é só sobre céu e inferno. É sobre o coração. Sobre o que acontece quando o conforto começa, devagarzinho, a nos ensinar a não enxergar. Imagine a cena comigo. Havia um homem muito rico. Ele se vestia com linho fino, roupas caras, limpas, confortáveis. Todos os dias ele dava grandes banquetes, mesa farta, carne, pão, vinho, risadas ecoando pelos corredores. Música ao fundo, vida tranquila, segura, estável. A casa dele tinha um portão alto, forte, bonito, um portão que separava o dentro do fora. E do lado de fora daquele portão estava Lázaro. A Bíblia faz questão de dizer o nome dele. Lázaro, que significa Deus é o meu auxílio. Ele estava coberto de feridas, fraco de fome, fraco demais para se levantar. Ele não sonhava com as festas lá dentro, não queria roupas finas. Ele só queria as migalhas que caíam da mesa. E há um detalhe que dói no coração. Os cães vinham lamber suas feridas. O único consolo que ele recebia vinha de animais de rua. Agora me diga uma coisa com sinceridade. Você acha que o rico não sabia que Lázaro estava ali? Sabia. Claro que sabia. Você não passa pelo mesmo homem todos os dias sem perceber. Ele via. Só não fazia nada. E é aí que a história começa a mexer com a gente. O rico não é descrito como cruel. Ele não maltratava Lázaro. Não mandou expulsá-lo, ele simplesmente vivia a própria vida. Lá dentro, abundância. Lá fora, necessidade. Lá dentro, música. Lá fora, silêncio. Dia após dia, o portão se abria e se fechava, e cada vez que se fechava, a distância entre aqueles dois homens aumentava. Não em metros, mas em compaixão. Você já percebeu como é fácil se acostumar com o sofrimento? Na primeira vez que você vê alguém sofrendo, aquilo mexe com você. Na 10ª vez, já não impacta tanto. O coração vai criando uma espécie de casca, não porque somos monstros, mas porque estamos confortáveis. E o conforto, por si só, não é pecado. Deus nos dá bênçãos. O problema não é ter. O problema é quando aquilo que temos começa a nos cegar. O conforto começa a sussurrar. Isso não é problema seu. Alguém vai cuidar disso. Você não pode resolver tudo, e assim a gente segue. Até que um dia, os dois morreram. Sem aviso, sem preparação. Lázaro morreu, talvez sozinho, sem funeral luxuoso, sem discursos emocionados. Mas a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Um lugar de descanso, de consolo, de paz. Imagine o alívio. Anos de dor e, de repente, descanso. Anos de fome e, de repente, plenitude. Depois, o rico também morreu. Provavelmente teve um enterro digno. Pessoas falando bem dele. Honras. Mas quando abriu os olhos na eternidade, tudo havia mudado. O conforto tinha acabado. Ele olhou e viu de longe Lázaro. Aquele mesmo homem que ficava à porta, agora em paz, restaurado, e o rico clamou: "Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua."
Percebe algo impressionante? Ele reconheceu Lázaro. Em vida, ignorou. Na eternidade, reconheceu. Mas Abraão responde que há um grande abismo entre eles. Um abismo intransponível. Na vida, havia apenas um portão, alguns passos, uma decisão. Na eternidade, aquele pequeno espaço virou um abismo eterno. Isso é forte. As pequenas escolhas de hoje não são pequenas. Cada vez que dizemos, depois eu ajudo. Cada vez que pensamos, não é comigo. Cada vez que atravessamos o portão e seguimos nossa rotina. O rico não foi condenado por um grande crime escandaloso. Ele foi condenado por uma sequência de pequenas omissões. Ele viu, ele podia, ele não fez. Depois ele pede que alguém vá avisar seus irmãos. Se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles vão acreditar. Mas a resposta é clara. Se não ouvem a palavra de Deus, nem mesmo alguém que ressuscite os convencerá. O problema nunca foi falta de sinais. Foi falta de escuta. E agora, a história vira para nós. Porque isso não é apenas sobre um rico de 2000 anos atrás. É sobre os portões que atravessamos todos os dias. Qual é o seu portão? Pode ser a porta da sua casa quando alguém da sua família precisa de atenção. Pode ser o portão do seu condomínio quando você vê sempre a mesma pessoa pedindo ajuda. Pode ser o ambiente de trabalho, onde alguém está claramente sobrecarregado, mas você prefere não se envolver. Quem é o Lázaro à sua porta? Não é uma ideia, é uma pessoa real. Às vezes, o Lázaro é aquele amigo que está em silêncio. Às vezes, é um parente que se sente esquecido. Às vezes, é alguém dentro da própria igreja, sorrindo por fora, mas quebrado por dentro. E talvez, em alguns momentos da vida, você tenha sido Lázaro. Ignorado, esquecido, invisível. Se esse é o seu caso, ouça isso com carinho. Deus vê você. Mesmo que as pessoas passem direto, Deus não passa. Seu sofrimento não é invisível para Ele. Mas para nós, que ainda temos tempo, essa história faz uma pergunta simples e profunda. Você vai ouvir? Deus não está pedindo atos grandiosos de heroísmo. Ele está pedindo corações atentos. Compaixão começa pequena. Um gesto, uma conversa, um prato de comida, um tempo dedicado, um pedido de perdão. Coisas simples, mas eternas. Jesus disse que quando fazemos algo ao menor dos nossos irmãos, é a ele que estamos fazendo. Isso significa que cada Lázaro carrega, de alguma forma, a imagem de Cristo. E se a pessoa que você tem evitado for exatamente o encontro que Deus preparou para transformar seu coração, ainda há tempo. Você está respirando, seu coração está batendo, o portão ainda pode ser aberto. Não dá para mudar ontem, mas dá para escolher hoje. Depois que este vídeo terminar, faça uma oração simples. Deus, me mostra quem está à minha porta. Me dá coragem para não apenas sentir, mas agir. Talvez seja uma mensagem que você precisa enviar. Talvez seja uma ajuda que você vem adiando. Talvez seja simplesmente parar e ouvir alguém de verdade. Pequenas decisões. Portões abertos. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Quem foi ou é o Lázaro na sua vida? Ou talvez, quando você já se sentiu como ele. Vamos construir uma comunidade que não apenas escuta histórias, mas vive o Evangelho. Se inscreva no canal para continuar caminhando nessa jornada de fé. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E, acima de tudo, não deixe essa história ser apenas mais um vídeo. Deixe que ela seja o dia em que você decidiu abrir o portão. Porque hoje ainda há tempo.